Olá, deixa-me cá fazer o convite. Bem, seja bem-vinda. Eu acho que eu já consegui fazer isto. Foi enviar ao Jorge. Ele se junta a nós. Ok. Sim, só uma vez amanhã. Eu vou falando, né? Acho que é assim. Olá, Vânia. Oh, Vânia, de onde é que você é? Olá, Sónia. Bem-vinda. Tenho reparado que você tem de seguir. Muito obrigada. Sabe que eu sou uma teenager. Que é luz, Vânia, boa. Eu sou uma teenager nas redes sociais. Ah, mas a gente é um teenager em alguma coisa, certo? Portanto, direto. Vou falar aqui com o meu convidado. Não sei se. Está aqui a aceitar. Transmitir em direto com. Já percebi. Olá, Jorge. Ok, já chegou. Olá, Raquel. Olá, Patrícia. E a Diana Brasil. Você foi muito gentil. Gostei muito da nossa troca de palavras na semana passada no seminário, não foi? Olá, Jorge, deixa lá ver se ele aceita. Transmitir em direto com. Ok. Hum. Epá, isto não está a dar. Porquê? Aceitar. Transmitir. As pessoas podem ver os vídeos. Ok. Olá, Ana. Opa, eu tentei assistir ao teu podcast, mas eu acho que já estava a terminar. Eu estou a tentar aceitar o convite do Jorge e não sei porquê, não vai. Vocês tenham paciência, está bem? É uma virtude. O que é que será? Olá, Rosa. Olá, Maria. Olá, Jorge Humberto. Enviar um pedido outra vez. Ai, a Maria Martins é por. Transmitir. Ah, por falar nisso, olha, tenho já uma coisa para vos anunciar, que é eu e a Ana, que também está aqui connosco, a Ana Isabel Correia, portanto, quem não a segue, se faz favor seguir, vamos fazer um podcast na próxima, não é, Ana? Na próxima segunda-feira. Portanto, vocês. Ok, a seguir. Coragem. Então, com o Instagram. Oh, eu não percebo porque é que isto não dá. Há emoções podcast, é exato. As pessoas que estão a assistir veem as mensagens que tu colocas. Transmitir em direto. Porquê é que eu não estou a conseguir adicionar o Jorge? Convidar outra vez o Jorge. Pronto, deixa lá ver se isto funciona. Eu já enviei.
Vou voltar. Oh, não pode aderir. Diz que o Jorge não pode aderir. Agora. Sim. Ah, boa. Obrigada, Patrícia. Hello. Ah, já cá estamos. É verdade. Até mas porquê é que eu não o beijo? Eu estou a vê-la perfeitamente. Está bem. Então ainda bem. O que importa é que me esteja a ver. Exato, essa é a parte mais importante. Não, eu também gosto de ver. Já sabe que eu gosto de ver gosto de ver as caras, não é? Já lhe tinha dito. É verdade. Ah, mas entretanto pode ser que dê. Ora bem. Então, vamos começar. A Ana está a descer por mim. A Ana foi uma das pessoas que mais me ajudou aqui nesta história das redes sociais. Das redes sociais, no Instagram. Portanto, ela está comigo. Já me tinha avisado que às vezes isto no Instagram a coisa não funciona assim tão bem. Pronto. Então, estão preparados? Sim? Sempre? Pronto. Bem disposto? Claro. Boa. Então, já passou 6 minutos. Eu sei que é muito pontual. Eu vou pôr aqui quietinho para ver se isto não sai do sítio. Qualquer coisa que vocês digam, está bem? Escrevam. E se eu não tiver a ouvir, digam aos Jorge. Pode ser que ele veja. Pronto. Então, vamos lá começar a nossa Happy Talks. Este é um projeto que eu estou a criar que vamos só falar sobre felicidade. Todos os assuntos aos olhos da felicidade. E o tema de hoje é da teoria à prática, da felicidade, não é? Não podia deixar de ser, com o filósofo e o meu estimado convidado, Jorge Humberto Dias, que já foi meu professor, que, olha, na semana passada tivemos no seminário num projeto que ele tem de investigação, que é Perspectivas sobre a Felicidade. Também vos convido a aderir. Se quiserem lá a pesquisa Perspectivas sobre a Felicidade, vai lá ter e subscrevam, porque é muito interessante para saberem mais, né, para saber o que é que se trata. E pronto, vou apresentá-lo. Então, quem é o Jorge? É o Jorge, vamos dizer, ver se ele cultura tomei os apontamentos todos direitinhos. Então, o Jorge é presidente da Comissão Técnica 219 da norma do Sistema de Gestão de Bem-Estar e Felicidade Organizacional. É verdade que eu vi, estive lá. A aprovação da proposta, ou do projeto. Portanto, é verdade, sim, senhor. Autor e coautor de vários livros, e vou referenciar só um, mas depois, se quiserem, podem procurar e vão ver que ele tem muito mais. Olha, eu vi agora hoje um do Perlim Pimpi. Eu não sabia que tinha feito os livros para crianças pequeninos. Não foi? Fez. Não, não, isso não é meu. Deve Ai, não estar é a seu? fazer confusão. Não, não, isso não é meu. Ah, já sei. São outros. Já sei o que é que se passa. Há uma editora, que eu não vou estar a dizer o nome para não ser indelicado, não é? Mas há Sim. uma editora, ou até várias, não sei, que tudo o que é Jorge Dias põe tudo no mesmo saco. E É. pronto, então dá a sensação que é um autor que tem 300 livros, mas não é verdade. São diferentes Jorge Dias. Está lá o meu, está lá o do Jorge Dias, antropólogo, e está lá o do Jorge Dias, também professor, e por aí fora. Enfim, confusão, não se preocupe. Eba, então, pois, era você porque era filósofo, tudo aquilo que eu sei dos jogos, portanto, era de certeza absoluta, portanto, não percebi. E eu assim, olha, tenho que perguntar, por causa da história da oficina Sempre Feliz na minha escola, né? E eu assim, olha, João, já fiz coisas para os meninos, isso interessa, né? Pronto. Mas é autor do livro Pensar Bem, Viver Melhor, não é? Sim, esse é meu, esse está certo. Então o resto, pesquisem e quando tiverem dúvidas, perguntem ou também sigam o Jorge e perguntem, olha lá, este é mesmo seu? Pronto, está tudo certo. Então, o Jorge tem um doutoramento em Filosofia Moral e Política. Acertei? Certíssimo. Bem, e tem um teste que se chama o teste QA100, que é um teste para medir a felicidade. E eu, Certo. Jorge, foi aquele teste que eu fiz consigo? Quando estávamos lá naquelas masterclass do nosso amigo Paulo Moreira, Exatamente. houve um teste. É isso mesmo. Ai, Perfeito. muito bem. E, portanto,
portanto, é professora em várias universidades selecionando disciplinas na área da felicidade, do bem-estar, da ética, aconselhamento filosófico e muito mais. E não vou continuar mais, porque senão nunca nos saímos daqui, não vamos para a conversa. Pronto. Então, e agora, antes de eu começar a fazer as perguntas ao Jorge, que por acaso tenho bastante curiosidade em saber as respostas, e acho que vocês também vão gostar, permitam apresentar à sua audiência, porque certamente há pessoas aqui, aí do seu lado que não sabem quem é a Dália, não é? E a Dália entrou no mundo da felicidade através da sua felicidade, não é? E definiu o seu propósito de vida como contribuir para um mundo melhor através do florescimento humano, que é que aparece a ciência da felicidade. E porquê? Nada melhor ensinar aquilo que a gente aprendeu por experiência própria. Então, eu coloco os meus serviços de coaching, análise comportamental DISC e happiness trainer, não é? O treinador ou instrutor de felicidade, através dos programas de uma abordagem, exatamente para assim florescer o mundo. Esta sou eu. E agora, sem mais delongas, vamos aqui começar a fazer perguntas ao professor Jorge. Jorge, o que é que me motivou? E eu acho que foi em 1998, motivou inicialmente a explorar esta temática da felicidade na sua carreira académica e profissional. Profissionalmente, o que é que me motivou? Ok. Deixa eu perguntar aqui ao ChatGPT ver o que é que ele diz. Estou a brincar. Então, a primeira vez que eu levei o tema a sério foi quando eu tive que fazer o meu trabalho final de licenciatura, 98-99. E eu queria muito mostrar, naquele caso, à Universidade Católica Portuguesa, que foi onde eu fiz a minha licenciatura, mostrar a utilidade da filosofia na exploração desse tema. Pronto, e então foi a partir daí. Claro que eu já conhecia a exploração filosófica do tema em Aristóteles, em Santo Agostinho, em Epicuro, em Kant, que não é muita, mas é interessante ainda assim, em Stuart Mill, em Bertrand Russell, enfim, ficaríamos agora aqui algum tempo a falar sobre todos os filósofos que exploraram o tema, não é? Schopenhauer e por aí fora, Nietzsche, etc. Até que cheguei a um espanhol. E foi isso que achei mais interessante. Um filósofo da nossa época, que na altura estava vivo. O que achei ainda mais interessante, porque eu tive a licenciatura pré-Bolonha, ou seja, 5 anos, a estudar filósofos que já tinham morrido. E para um jovem de 20 anos, não é? Era um bocadinho estranho. Então, mas os meus colegas de psicologia ainda estudam alguns autores vivos, os de economia também, os de direito também. E eu de filosofia só estudo pessoas que já morreram. Que estranho. Pronto, então, essa foi uma das grandes motivações. Deixa lá ver o que é que um filósofo vivo que publicou um livro sobre felicidade e com muitas páginas, o que também achei estranho, como é que se consegue escrever 380 páginas sobre felicidade, então vou fazer o meu trabalho sobre isso. E assim foi assim que começou o trabalho a sério sobre felicidade do ponto de vista académico e profissional. Pá, que fixe, sabes o que é? Eu acho que já sabe da minha história, mas para quem não sabe, inicialmente, como fiz a certificação com o Tal Ben-Shahar, o Dr. Tal Ben-Shahar, eu também achava que ele estava morto por causa dos livros que só pude comprar em segunda mão. E depois, quando eu percebi que ele estava vivo, eu, depois a boa. Pronto, mas o seu estava mesmo vivo, e era do género, realmente, os filósofos estão todos mortos, né? Então há que aproveitar, muito fixe, muito bom. E agora? Então, já que é filósofo, e já mencionou uns quantos, não é? E mais ainda outros, muitos mais para mencionar, na sua opinião, quais são as principais escolas de pensamento que moldam a compreensão desta temática da felicidade ao longo dos tempos? Sim, de facto há muitas, não é? Eu penso que há algumas interessantes do pragmatismo. Eu pessoalmente gosto. Porquê o pragmatismo? Porque o pragmatismo é aquela escola mais, podemos ir até para os Estados Unidos, não é? E tradicionalmente os americanos são muito práticos, não é? São muito
O que é que significa aqui pragmatismo? Significa a capacidade de resolver um problema. Portanto, como é que eu avalio a utilidade de uma teoria ou a utilidade de uma ferramenta? Eu avalio se essa teoria ou essa ferramenta contribuírem para resolver um problema. Então eu vou dizer sim, isso é pragmático, isso é interessante. Não é? Portanto, eu gosto muito dessa abordagem. Curiosamente, até alguns autores que trabalham nessa escola foram inspirar-se na abordagem do Aristóteles, que também é muito respeitada nesta matéria, não é? E não só por filósofos. É muito interessante ver hoje psicólogos e economistas a valorizarem bastante a filosofia de Aristóteles, e gosto desse diálogo, dessa partilha entre diferentes ciências, não é? Mas também há depois, noutras escolas, trabalhos interessantes, como, por exemplo, a fenomenologia da felicidade é também muito interessante. Ou, se quisermos, mais recentemente, há um movimento em Espanha e em França que é o personalismo, também é muito giro, a abordagem centrada na pessoa. E posso, para não estar a amassar muitas pessoas com estas questões mais técnicas, a mais recente e que eu explorei depois no meu doutoramento foi o raciovitalismo da felicidade. O raciovitalismo foi criado pelo grande filósofo espanhol que colocou a filosofia de Espanha na história, o Ortega y Gasset, que tem aquela frase muito famosa: eu sou eu e a minha circunstância, não é? E então, como Julián Marías foi um dos principais discípulos de Ortega y Gasset, na famosa Escola de Madrid, não é? A universidade, depois deu origem à Universidade de Madrid e à Faculdade de Filosofia, etc. O Julián Marías pegou nessa escola ratio-vitalista, e a expressão até é muito gira: ratio de raciocínio, de pensamento, vitalismo de vida. Então, como é que eles veem a filosofia? Eles veem a filosofia como um raciocínio organizado, crítico, não é? Criativo, fundamentado, aplicado depois à vida. E depois o que é a vida, não é? E é neste diálogo entre raciocínio e vida que surge a felicidade, também influenciados por Aristóteles, mais uma vez, como um dos principais objetivos ou finalidades da vida, não é? Então tudo tem que andar à volta da felicidade, não é? A educação tem que andar à volta da felicidade, a política tem que andar à volta da felicidade, o direito tem que andar à volta da felicidade, etc, etc. Agora não me recordo qual é que era o filósofo, mas havia um filósofo qualquer que dizia que tudo o que é construído, as máquinas, tudo o que é feito, não é? Para realmente termos uma vida mais feliz, não é? Agora, curioso, mencionou uma série de termos, não é? E de abordagens, de pensamento, de escolas que eu não conhecia. Uma coisa que é certa é que a base está sempre no Aristóteles. Sim, é uma grande referência, não é? Aliás, até vários historiadores chegaram a dizer a dada altura, quase em tom de provocação, claro, mas com algum fundo de verdade, sem querer ferir ninguém, atenção. Eu penso que terá sido o Werner Jäger, um grande historiador da filosofia, que dizia que a história da filosofia era Platão e Aristóteles e o resto era notas de rodapé a Platão e Aristóteles, como se só houvesse essas duas abordagens e tudo o resto fosse uma espécie de cópia, não é? Copy-paste, ou versões parecidas deles. Tanto que uma das imagens mais utilizadas no mundo para exprimir a filosofia é a famosa Escola de Atenas, não é? Que está pintada na Capela Sistina, no Vaticano. E de facto lá, o que é que está ao centro dessa imagem? Platão a apontar para o céu, não é? E o Aristóteles a dizer, quase que a dizer calma, calma. Eu gosto muito desta. Há quem diga não, outra coisa, é aqui na Terra, mas eu gosto de dizer calma, calma, Platão, não te enerves muito. Olha aqui à tua volta e vamos começar por aqui, não é? Portanto, vamos começar pelas pessoas, pelo mundo, pela Terra, não é? Pela vida do dia a dia. Depois a pessoa o próprio liceu, não foi?
Exato. Esse também é um tema muito interessante. As escolas que os filósofos criaram na antiguidade trouxeram e explicam muitas coisas que nós temos hoje, não é? A academia, tanta gente a chamar academia hoje, não é? Olha, eu acho que a Ana, que está aqui, não é? A Ana Isabel Correia, penso que tem um projeto que se chama Academia das Emoções, não é? Espero não me estar a enganar. É interessante, era a academia do Platão, não é? E do seu mestre Sócrates. O Aristóteles, de facto, foi o Liceu, e também não vamos mais longe. Durante muitos anos, em Portugal, as escolas secundárias, que era o 10º, 11º e 12º, existiam isoladamente, só como escolas desses 3 anos, e chamavam-se liceus. Não é? Ainda hoje vemos nas grandes capitais de distrito, não é? Lisboa, Porto, Coimbra, Faro, etc., a dizer lá Liceu Nacional, tal, 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 tal. E muito interessante. Engraçado. Boa. Olha, já aprendemos uma coisa nova. Eu já aprendi. Eu só tenho pena é que a escola de Epicuro não tenha influenciado tanto, mas começa a aparecer movimentos engraçados. A escola do Epicuro chamava-se o Jardim, não é? E o Jardim de Epicuro. E, portanto, enquanto que no liceu falava-se que era um bocadinho peripatético, que é que isto significa filosofar a caminhar, as caminhadas filosóficas, também já havia alguns projetos nesse sentido. Aqui em Lisboa existe muito, agora não vou estar a fazer publicidade à empresa, mas há umas atividades em que as pessoas se juntam, por exemplo, no Rocio, 15, 20 pessoas, e vão caminhar com um plano pré-estabelecido e vão caminhar e a conversar. E até se conhecem, muitas delas não se conheciam antes e passam-se a conhecer. Portanto, este era o espírito do Liceu de Aristóteles. Aprender, o professor falava enquanto caminhavam. Não é? Mas no Jardim de Epicuro, não, era um bocadinho diferente. Mas hoje existem escolas novos conceitos de escola, onde se aprende no meio da natureza. Já não é dentro de um edifício, não é? Com 4 paredes e sempre o mesmo sítio, sempre a mesma sala, etc. Não, é na natureza, hoje debaixo de uma árvore, amanhã junto a uma ponte, no outro dia num barco, enfim, é um conceito muito, muito interessante. Então, a próxima pergunta, que eu acho que já me respondeu qual das escolas é que mais se identificava, pelo menos é o pragmatismo, não é? Gosto do pragmatismo, gosto do raciovitalismo, gosto do. Aliás, eu acho que todas as que eu disse eu gosto. Mas se calhar se tivesse que escolher só uma, talvez escolhesse o personalismo. Penso que é das mais interessantes. E porquê é que a torna especial para si, a do personalismo? Porque é uma abordagem centrada na pessoa. E eu gosto da valorização das pessoas, gosto daquilo que cada pessoa tem de único, não é? Gosto de explorar aquilo que é essa singularidade da pessoa, em relação à qual não é fácil, e há quem diga que não é mesmo possível fazer ciência de uma pessoa, não é? E portanto essa singularidade pode ser poderosa, é essa singularidade que dá a essas pessoas um poder de ficar na história, de fazer coisas diferentes, não é? Porque se todos fizéssemos o mesmo, não havia história, não é? A história existe porque houve pessoas que ganharam o prémio Nobel, houve pessoas que criaram, por exemplo, a eletricidade, não é? E por aí fora. Portanto, gosto muito desse tema. Não, Eu acho que agora não ouvi bem o que a Dália disse. Ouvi um corte qualquer de internet. depois agora. Sim. É importante realmente haver esta diversidade e interesses distintos, porque senão não saímos do mesmo sítio. Faz parte do crescimento e da evolução. Agora, Singularidade da pessoa, como está aqui a dizer a Melissa Oliveira. Olá, Melissa. é, e no final de contas, a felicidade tem a pessoa como centro, não é? Quer dizer, Sem não dúvida. falaríamos de felicidade se não tivéssemos a falar da pessoa. Portanto, acho que faz sentido, sim. Então, Jorge, agora só uma pergunta. Eu tenho ouvido
e tenho estudado algumas abordagens da felicidade, nomeadamente a eudaimonia, o hedonismo, o prudencial, eu depois até consultei o cairónico. Então, o que é? Isto eu fiz um workbook, portanto, quem quiser pode ir ao meu site e descarregar, que está gratuito, e que falei sobre estes 4 tipos, digamos assim, de felicidade. Quer-nos explicar como, ou seja, estas tipologias, digamos assim, que foram estudadas e que são abordagens também, como é que elas se encaixam nestas escolas de pensamento, como que acabou de dizer, o pragmatismo, a cronologia da felicidade, o personalismo, o racio-vitalismo. Quer-nos explicar? Sim, faz todo o sentido, de facto. Cada escola acaba por privilegiar um aspecto, não é? Portanto, nós podíamos dizer que uma abordagem à felicidade tem aspectos comuns e aspectos diferentes, não é? Mas é pelos diferentes que elas se distinguem e têm nomes diferentes também, não é? Sei lá, por exemplo, referiu aí o hedonismo, não é? Que é das mais conhecidas e que tem a ver com o que eu falei há bocadinho de Epicuro, não é? Por isso, filosofar no jardim faz algum sentido, não é? Porque dá prazer, não é? É melhor do que estar fechado num sítio, não é? Num edifício. Então, o hedonismo é exatamente isso, é considerar que a felicidade consiste no prazer. Então, se isso for verdade, porque eu não sei se é verdade, mas vamos admitir que sim, que é verdade, então o trabalho filosófico consistiria em, sobretudo o prático, não é? Porque há a filosofia teórica e há a filosofia prática, não é? A filosofia prática consistiria na promoção de atividades que permitissem ter prazer. Portanto, qualquer atividade que desse prazer à pessoa, então enquadrava-se aqui no hedonismo, não é? Claro que isto depois tem uma abordagem mais profunda, não é? Mas tipo prazer, e o próprio Epicuro, e mais tarde o Stuart Mill, que foi muito influenciado por Epicuro, disse, calma, existem prazeres inferiores e prazeres superiores, não é? E, portanto, os prazeres superiores de alimentar a alma, digamos assim, são muito mais importantes neste processo, não é? Depois, o eudaimonismo, claramente herdeiro, como dizíamos há pouco também, de Aristóteles, não é? Portanto, é ver a felicidade já não como algo que se pode sentir com o corpo, não é? Mas algo que se pode desenvolver ao longo do tempo, não é? Portanto, esta abordagem do Aristóteles é muito mais difícil. Não é algo que eu consiga em 5 minutos, ou num dia, ou numa semana, não é? Portanto, é ver a felicidade ao longo da vida. E por isso é que ele diz que, quando formos velhos, é que vamos ter a certeza se fomos felizes ou não, não é? Portanto, quando eu tiver 60 anos, próximo da reforma, é que posso começar a fazer balanços de vida, não é? E a dizer, vamos lá olhar para trás, e o que é que eu consegui fazer nestes 60 anos? Será que consegui conquistar bons projetos? Realizei-me como pessoa? Fiz aquilo que eu gostaria de ter feito, etc, etc, não é? Portanto, a eudaimonia aqui significa quase uma vida com propósito, não é? Uma vida de aperfeiçoamento ao longo dos tempos. Mas depois existem outras, estas são as duas mais conhecidas, não é? Mas depois existem outras abordagens mais recentes, por exemplo, até relacionada com o raciovitalismo, que eu estava a falar há pouco, que é ver a felicidade como um projeto, não é? Portanto, ou seja, e aqui eu posso ter as duas abordagens diferentes, ou seja, o que é que isto significa? Significa que eu posso ver a felicidade como um projeto pequenino, e então posso estar a falar de um projeto a 2 ou 3 anos do ponto de vista profissional, pode ser, ou pessoal, ou familiar, ou desportivo, ou outra coisa qualquer, não é? Mas também posso ver como um todo, que é o conjunto dos projetos todos, não é? Dá a minha vida como um projeto mais global, digamos assim, não é? Isto falando da pessoa.
E permite-nos depois também fazer aqui um diálogo com o personalismo, não é? Que dá valor à pessoa. Mas também podemos ir por outro caminho, que é ver a felicidade do ponto de vista organizacional. Então são projetos da organização, não é? Ou ver a felicidade do ponto de vista das cidades, então são os projetos das cidades, ou do país, então são os projetos dos países. Ou então a nível mesmo universal, não é? De todo o planeta, e podemos ter, isso aí então é altamente desafiante. O que é comum a todas as culturas, não é? Em relação ao personalismo, também pode ser interessante ver aqui e relacionar com, por exemplo, a abordagem de Kant, não é? O Kant tem uma abordagem interessante, que é dizer que a felicidade não é um tema da filosofia moral. Porque é muito subjetiva e, portanto, tendo em conta que o Kant vê a ética barra moral, para não estarmos a complicar muito, como algo de universal, não é? Então a felicidade não se enquadra aí, porque a felicidade é um tema subjetivo. Então eu não posso dizer nunca, com ambição de legitimidade, o que é melhor para uma pessoa para a sua felicidade. Isto para Kant, não é? O que cada um decidir está ótimo. Eu não posso fazer uma avaliação, eu não posso fazer um julgamento, não é? Enquanto que há outros autores que dizem que sim, mais pragmáticos, digamos assim, alguns americanos, Morris, por exemplo, estão-me a recordar, e outros, dizem que não, pode sim, senhora. Eu posso dizer que existe uma teoria que está certa e uma que está errada. Não é? E há até autores muito polémicos que têm entrado no debate, por exemplo, diferença entre as culturas ocidentais e as culturas orientais, e que ele diz que as pessoas não têm coragem para dizer que determinados comportamentos de determinadas culturas está errado, não é? Pronto, e é aí que surgem as questões dos referendos, não é? O famoso aborto, não é? Que é muito debatido, ou a utilização por parte das mulheres do véu, não é? São esses temas todos polémicos que Morris e outros trazem para o debate social, não é? E que, segundo ele, uma perspectiva está certa e outra está errada. E não vou desenvolver muito mais, porque senão nunca mais saímos daqui. Pronto, ok, ficámos, acho que já entendemos. Uma coisa que é muito importante nós aqui termos claro é que realmente este tema central, este tema da felicidade não é mesmo, e aí eu recorro a Aristóteles, não é uma brincadeira, e não é uma brincadeira, se bem me recordo a frase dele era mesmo essa, e ao mesmo tempo é extremamente complicado. Portanto, não só no mundo dos filósofos e na diferenciação, mas depois em termos das várias multidisciplinas que existem, não é? Depois cada uma pode contribuir dentro da sua especificidade, por exemplo, na economia, na teologia, na sociologia, por causa das questões culturais. Agora, vou-lhe fazer uma pergunta. Desses todos, senhores todos que falou, se tivesse que escolher o seu predileto, aquele estudioso, pode ser filósofo ou não interessa, né? Que teve um grande impacto em si, isto, obviamente, ligado sempre à felicidade, qual é que escolhia? Já acabei por dar a entender, não é? Escolhia a Ruli Marias, claramente. Por isso é que fez, por isso é que gostou mesmo, não é? A sério. Exatamente, por isso é que depois, anos mais tarde, de ter descoberto quer o filósofo, quer o livro, decidi fazer um doutoramento sobre toda a sua teoria e a sua utilidade, aplicabilidade. Engraçado. Então, e agora vamos aqui falar de uma coisa que é, já também já o disse entre linhas, mas eu pergunto, explique-nos a nós que estamos a ouvir, na sua ótica, e mais numa ótica, na ótica filosófica, que é a disciplina que mais questiona tudo, que é mesmo assim, é a base. Diga-me, em que medida é que considera a felicidade essencial para a vida humana, ou seja, porque a felicidade é um assunto que nós precisamos realmente
de dedicar tempo. Ou seja, colocar na nossa agenda uma parte, conscientemente, não é? Tempo de trabalhar a nossa felicidade. Mas antes, que gostava que me explicasse a diferença entre felicidade e bem-estar. Porque muitos de nós, para já, por exemplo, a norma, não é? Diz bem-estar e felicidade organizacional. Neste caso, virado para as organizações. Mas faz uma diferenciação. Diferencia as duas. Não põe todas no baixo do chapéu da felicidade. Quer-me explicar, em primeira mão, qual a diferença, muito sucintamente, qual a diferença entre bem-estar e felicidade e depois porque é que ela realmente é tão importante, é basilar, nós trabalharmos nela. Ok. Então, nas próximas 2 horas vou então falar da diferença entre bem-estar e felicidade. Não, estou a brincar. Muito rapidamente, bem-estar, como a própria palavra indica, baseia-se no estar. Portanto, o estar é estar mais parado, não é? Tem a ver com o momento. Como é que eu me sinto no agora, no presente, não é? E, portanto, está muito conectado com a saúde, se quisermos. Aliás, a definição, não é, da Organização Mundial de Saúde vai muito para um bem-estar integral, não é? Portanto, eu tenho que me sentir bem agora em quase todas as dimensões, não é? Tenho que estar bem dormido. Não... Aliás, para estar agora aqui nesta live, eu tenho que estar bem dormido, bem comido, já jantei, felizmente, não é? Com o meu cafezinho, satisfeito do ponto de vista das minhas necessidades em geral, não é? A felicidade é outra coisa. A felicidade é dinâmica. A felicidade é, como dizia Aristóteles e muito bem, tem a ver com toda a nossa vida. Portanto, imagine, se eu tenho só 10 anos de idade, eu não posso dizer que já sou feliz completamente, como diz uma pessoa que tem 80, por exemplo, não é? A pessoa que tem 80 diz com muito mais propriedade, que está-se a referir à sua vida quase toda, e nós sabemos que, pelo menos por agora, não vai viver muito mais do que os 80, não é? Agora, em relação à criança de 10 anos, já é diferente. Felizmente podemos dizer, olha, você só tem 10 anos, ainda vai viver mais 70 ou 80. Não é? Portanto, calma, espera um bocadinho, que ainda vem muita felicidade por aí, não é? Portanto, esta é a principal diferença, é que a felicidade tem a ver com, e eu vou-me demorar mais um bocadinho se calhar na felicidade, a felicidade tem a ver com a minha vocação. E este é que é o grande drama da vida humana. Há pessoas que levam uma vida à procura da sua vocação, não é? Durante um tempo pensam que se calhar a sua vocação está em vender livros, depois vão vender livros, não era bem isto, então vou estudar matemática, depois, não, também não era bem isto, e então depois vão atender chamadas, vão para um call center, e andam, depois vão jogar futebol, e andam à procura, e fica difícil encontrar, não é? Porque a vocação, de facto, tem a ver com aquilo que é a minha essência, não é? Aquilo que é, depois, mais tarde, chamado de propósito, não é? O meu caminho, a minha missão, não é? E quando eu descubro isso é altamente poderoso, não é? Quando eu descubro isso, não vale a pena ninguém pôr-se à minha frente, porque eu vou fazer isso o resto da vida. O problema é quando eu não descubro, não é? Quando eu não descubro, claro, começa a chover, eu desisto. Faz frio, eu desisto. Aparece uma mosca, eu desisto. Qualquer coisa serve para me impedir de fazer, seja o que for, desde que eu não tenha descoberto a minha vocação, não é? Agora, quando eu descobri a minha vocação, ou no dia em que eu descobrir, não é? Pronto, eu já sei o que é que vou fazer o resto da vida. Aconteça o que acontecer, não é? Ganho mais dinheiro, ganho menos dinheiro, seja no Japão, na Dinamarca ou na Nova Zelândia, não é? Não interessa. Eu vou fazer isso o resto. É isso que me mexe, é isso que me move, é isso que me faz sorrir, é isso que me faz acordar, é isso que me faz ficar com pele de galinha, enfim, é isso que me faz fazer sacrifícios, não é? No bom sentido, por exemplo, olha, ficar a noite toda sem dormir, mas por essa razão, não por outra, porque não tenho sono, ou porque estou doente, ou por outra razão qualquer, não é? E, portanto, a felicidade tem a ver com isso. Por isso é que a felicidade é mais poderosa. Mas não vamos nunca cair no erro de dizer que o bem-estar não é tão importante. Não, o bem-estar é a base.
Se eu não tiver bem-estar, eu jamais chegarei à felicidade. Ok? Agora, como estamos aqui numa de estabelecer a diferença, não podemos inverter, não pode ser ao contrário. Obrigado, Patrícia. Está a dizer que se revê. Portanto, não podemos pôr a felicidade primeiro e depois o bem-estar. Não é? Seria, na minha perspectiva, claro, seria um bocadinho arriscado. Não é? Faz lembrar aqueles debates sobre a famosa pirâmide de Maslow. Não é? Aproveitando agora para fazer a ligação com a norma, que a Dália também falou. Ora, a norma está muito baseada na abordagem de Abraham Maslow, não é? Que é a famosa pirâmide das necessidades, sendo que a última, que está no vértice, não é? No topo da pirâmide, chama-se autorrealização. E há muitos autores a dizerem que isso é a felicidade. Fazem aqui uma equiparação entre autorrealização e felicidade. Mas, ainda assim, todas as outras fases, não é? As necessidades básicas, as de segurança, não é? As sociais, as de reconhecimento e por aí fora, não é? Todas essas nós podemos ver mais próximas ou não do bem-estar. Agora, a última, de certeza, é que está mais conectada com a felicidade. Não é? Portanto, eu penso que é uma forma fácil de perceber que na base está o bem-estar, cumprindo um bom bem-estar. Então agora posso sonhar um bocadinho mais alto e ir até à felicidade. Não sei se é isto. Jorge, e faz todo o sentido, porque é assim, já assisti a várias discussões, salvo seja, debates, conversas, não é? Sobre o tema. Não vale a pena nós estarmos a falar de felicidade se não temos as nossas necessidades básicas satisfeitas. Ponto. Ponto final, parágrafo. Nós precisamos de comer, toda a gente precisa de ter um teto para dormir, portanto, estamos a falar de algo em que o básico não está, lá está satisfeito, esse tal bem-estar. E aqui é importante, primeiro, para as pessoas entenderem a diferença de quando se fala em bem-estar, não equivale a falar em felicidade. Contudo, não significa que eles sejam separados. Não. Está tudo interligado uma com a outra. E como disse, e concordo consigo plenamente, que é, eu preciso de bem-estar para nutrir a minha própria felicidade. E chegar ao topo. E outra coisa relativamente ao propósito, eu também acredito e já fiz a minha escolha também, tendo virado a minha vida profissional de um lado para a outra, que realmente quando tem um propósito, tem clareza aonde é que quer chegar, consegue superar qualquer obstáculo. E os obstáculos vão aparecer. E, portanto, fazem passar as noites, dobrar as noites, estar até tarde. E é isso. Olha, obrigado pela sua explicação. Jorge, acho que foi bem claro, faz todo o sentido e acho que ajudou aqui a entender um bocadinho, a diferenciar o que é uma coisa e a outra. Depois, quando se fala de felicidade, uma outra pergunta, não é? Há duas perspectivas. Eu vou falar da perspectiva das pessoas e depois vou falar da sua perspectiva em relação à situação, que é, quais é que são as principais resistências que as pessoas enfrentam quando nós começamos a falar sobre a felicidade. Primeiro, na ótica da pessoa. Por exemplo, eu quase que posso dizer assim, então agora o Jorge coloca-se na sua ótica e diz quais são as minhas principais barreiras, não é? Mas dado que trabalha com isto é muito mais fácil porque já teve uma série de pessoas que passaram pelas suas mãos, não é? E que falou sobre o assunto e, na sua opinião, quais são aquelas barreiras e resistências que têm sentido as pessoas quando se fala de, por exemplo, imagine, no mundo organizacional, vai-se para as empresas e fala sobre felicidade, a implementação, por exemplo, da norma. O que é que resiste? Quais são os obstáculos? Ok, são muitos. São muitos, tanto que é difícil fazer aqui uma seleção. Mas eu diria que o principal são os problemas de saúde psicológica. Eu não gosto muito da expressão saúde mental, porque acho que mente é outra coisa. Gosto mais de saúde psicológica. E por isso é que há psicólogos para ajudarem as pessoas, não é? Portanto, como em Portugal nós não temos propriamente uma tradição, um hábito de fazer uma higiene psicológica,
O que é que isto significa? Eu até vou ser simpático, de ir uma vez por ano ao psicólogo, ou ter até um psicólogo, tal como temos médico de família, eu acho que também poderíamos ter um psicólogo de família, porque não? Não é? E então, uma vez por ano, ir ao psicólogo e fazer aqui um diagnóstico, não é? Ver se está tudo bem. Mas não temos essa tradição. Por exemplo, no mundo anglo-saxónico, nos Estados Unidos, na Inglaterra e por aí fora, sim, existe essa tradição. É normalíssimo. Aliás, o que gera desconfiança é aquela pessoa que diz, eu não tenho. Aí é que eles ficam meio desconfiados. Bem, quem é que será esta pessoa que não precisa, não é? Porque é humano precisar de ajuda, não é? E é humano reconhecer que se precisa de ajuda e pedir ajuda, não é? Portanto, como nós não temos muito isso, o que é que eu sinto na minha experiência de quase 30 anos em consultoria? As pessoas só chegam à consulta quando já estão quase a morrer, não é? Exato. Ou seja, quando já estão com um burnout, quando vão começar a falar e desmaiam, quando dizem bom dia e choram, enfim, é terrível. Portanto, como é que vamos trabalhar com uma pessoa que já está nesse estado, não é? Portanto, normalmente o que eu costumo dizer nos casos mais graves é, olha, eu vou encaminhá-la aqui para o meu colega psicólogo, que vai ajudá-la a equilibrar, não é? Todos os níveis de saúde psicológica, não é? E então, quando a pessoa já estiver um bocadinho mais equilibrada do ponto de vista da saúde psicológica, então aí sim vamos à parte filosófica, não é? Porque, quer queiramos, quer não, se uma pessoa não tiver saúde, é muito difícil. Imagina eu querer ter um diálogo filosófico com uma pessoa que é esquizofrénica, não é? Com uma pessoa que entra na sua sala de trabalho e diz assim, olhe, eu sou o Dragon Ball, não é? Prazer em conhecê-la. O que é que você faz? O que você se calhar faz é, que sorte que eu tive de conhecer o Dragon Ball, nunca imaginei que iria conhecê-lo tão depressa, não é? Portanto, esse é o ponto. Essa parece, do ponto de vista pessoal, parece-me ser a maior dificuldade, trabalhar com pessoas que não têm saúde psicológica. Depois, quando fazemos aqui a passagem para a parte profissional e organizacional, ainda é mais complicado. Sabe porquê? Porque se a pessoa que não tem saúde psicológica chega ao seu escritório e diz, olha, ajude-me, Dália, e você vai começar a ajudar, e a pessoa depois ainda diz assim, olha, eu estou com baixa médica. E você diz, então vamos poder trabalhar com tranquilidade. E exatamente, é isso mesmo. Essa parte é positiva, não é? O que acontece é que muitas vezes você também encontra pessoas que estão a trabalhar, que também não têm saúde psicológica, e isto é muito complicado, e ao mesmo tempo estão a afetar outras na sua organização que também vão entrar nesta espiral de não ter saúde psicológica, já para não falar nos conflitos, na falta de produtividade, não é? Etc, etc. Nos ambientes tóxicos organizacionais, etc, etc. Está bem? Portanto, estes são assim os principais obstáculos. Depois, também gostava de referir, e para não me alongar muito, quando nós encontramos organizações, porque aqui estou a falar das pessoas, não é? E dos colaboradores, mas quando encontramos líderes organizacionais que ainda não despertaram para a importância destes temas, não é? Temos também um desafio, não é? Temos aqui o desafio de mostrar-lhes os estudos científicos que já foram feitos sobre esta matéria e misturar com esses estudos científicos alguma argumentação, não é? Isso é fundamental. Eu gosto muito de usar as metáforas do desporto, ou outro tipo de metáforas, não é? Mas penso que as do desporto aplicadas às organizações são espetaculares, até porque os clubes também são organizações, não é? Um clube que queira ter sucesso tem que ganhar, não é? E, portanto, para ganhar, tem que saber trabalhar bem a equipa, não é? E nós vemos clubes a despedirem treinadores porque aquilo não está a funcionar, não é? E agora, não sei se a Dália concorda comigo ou não, e até as pessoas que nos estão a ver neste momento, começa a ser dado como exemplo aqui em Portugal o treinador Ruben Amorim, do Sporting, como sendo um excelente exemplo, não só de treinador do ponto de vista técnico, não é? Mas também um excelente gestor de pessoas.
porque parece gerir os seus atletas e até um grande comunicador, porque ele também já está a ser muito elogiado pela sua capacidade de comunicação nas conferências de imprensa, não é? Ele nunca critica um atleta seu em público. Nunca, nunca, nunca. Não é? Portanto, era isto que eu gostaria de dizer. E agora? Então, eu aqui já lhe fazia duas questões, que era duas em uma, que é assim, qual é uma é, o que é que você diria a essas pessoas que, portanto, têm de tratar? E sim, sem dúvida nenhuma, hoje em dia já é menos, graças a Deus, mas estamos a falar um bocadinho, não é? Mas há aqui uma coisa que é, mesmo a pessoas de geração nova, estamos a falar do quê? Da Z, mesmo que seja dos zappings, né? Ou os millennials, se disser, vou ao meu psicólogo ou vou ao meu psiquiatra, epá, leva logo ali o rótulo, não é? E acho que isso já foi, isso já era antigamente, não é agora. E então a pergunta é, o que é que considera que essas pessoas, por exemplo, que precisam de saúde psicológica, usando a sua expressão, o que é que você diria a essas pessoas para ultrapassarem essa barreira? Ponto. E depois, qual é o ingrediente para onde é que tem que começar para começar, digamos, a ver? O ingrediente para ver? Como assim? Para começar a ver a importância da felicidade, de trabalhar a felicidade. Ok, já percebi. Sim, muito bem. Então, para ir à saúde psicológica, eu penso que o que é mais eficaz é dar exemplos a essa pessoa, não é? Que é o que eu costumo fazer, porque às vezes, até em conversas de café com colegas e amigos, do ponto de vista profissional é um bocadinho mais difícil, temos de ter uma abordagem mais cuidadosa, não é? Mas quando estamos com colegas e amigos, o que eu costumo fazer é pegar em exemplos do dia a dia, não é? E dizer, olha, não sei porquê, mas há bocadinho você estava a falar do seu chefe e o seu olho começou a tremer. Tem algum problema com o seu chefe? Ah, por acaso tenho. Como é que sabe? Eu não sei. O seu corpo é que me disse. Porque eu estou aqui a tomar café consigo, o seu olho nunca tremeu, mas quando você falou do seu chefe, o seu olho começou assim a piscar, parecia que estava nervoso, o seu olho esquerdo. Ah, foi, olha, nem dei conta. Não deu conta, mas eu vi, não é? Ah, muito obrigado por ter dito, não é? Pois, tenho um problema com o meu chefe, de facto tenho. Ok, então e precisa de ajuda? Ah, por acaso precisa, já tive um burnout e não sei. Sim, pois. E pediu ajuda? Não, nada de especial, fui só ao médico de família. Portanto, lá está, não é? Portanto, as pessoas só quando chega ao fim é que pedem ajuda. E então pedem no momento errado e à pessoa errada, não é? Mas claro, é o que têm na altura. Depois também temos que falar aqui de uma questão que também é importante, que é o salário, não é? Nós em Portugal não temos salários dignos, digamos assim. A média é de 1000 euros, digamos assim, não é? Mas é uma média, as médias valem o que valem, não é? Porque isto significa que há pessoas a ganhar 50 mil e há outras a ganhar 100, não é? Portanto, depois dá a média. Mas pronto, seja como for, é preciso também ter isso em conta, não é? Porque, se bem que agora, para o psicólogo, houve aqui um apoio do Estado muito importante, que é, por exemplo, aos funcionários públicos, eles já podem pôr na ADSE, a ADSE comparticipa consultas de psicólogos, não é? E o próprio Sistema Nacional de Saúde também tem uma abordagem mais positiva agora, não é? Mas durante muitos anos não havia qualquer apoio, nem sequer o IRS agora também se pode pôr, a fatura, não é? Também é dedutível, digamos assim, na parte da saúde no IRS. Mas seja como for, ainda assim, quem quer ir ao privado ainda paga bastante para ter uma consulta, seja de psicologia, seja de outra área qualquer, não é? Qualquer terapia, qualquer coaching, por aí fora. Já a minha seguradora colocou-me um limite. Disse assim, não, amiga, tu só podes ter reembolso até X, também não vou falar por uma questão de delicadeza, não é? Pronto, eu disse, não pode ser, mas pronto, é o que se tem.
E sim, ok, então, portanto, se bem entendi, se nós entendemos depois, dar um exemplo à pessoa, ok? Inclusivamente a linguagem não verbal, o que ela manifesta para ela se tomar com um bocadinho de consciência no que é que está e sensibilizar, é o que se pode fazer, é isso? Sim, parece-me ser uma boa estratégia para que a pessoa vá pedir ajuda a alguém, não é? Agora, claro, o médico de família é sempre uma boa ajuda também, não é? Mas eu estava a dizer que isso normalmente só acontece no limite, não é? E o que eu sinto muitas vezes é que as pessoas utilizam tipo estratégia de penso rápido, não é? Quando eu estou muito mal, ponho um penso. E depois logo se vê, no dia a seguir e na semana a seguir e por aí fora. Mas essa não me parece ser a melhor abordagem. A melhor abordagem é irmos à raiz do problema, ver a vida como um todo e tentar perceber o que é que eu posso melhorar. Não é? E muitas vezes isso implica mudar algumas coisas. E essa parte aí é que dói um bocadinho, não é? Porque às vezes as pessoas estão na sua zona de conforto e não querem mudanças, não é? Então vão deixar andar a situação e para a semana, se for preciso, vai mais um penso rápido e depois mais outro e andam sempre assim. O que acontece é que depois, um dia que explode, é muito mais grave, não é? E portanto, era aí que eu estava a tentar chegar. Trabalhar com pessoas que explodem é muito, muito difícil. Não é nada fácil. E depois vou só deixar aqui uma coisa mais desafiante, que é, e filosófica ao mesmo tempo, será que é possível uma pessoa que já explodiu voltar a ser o que era ou voltar a ser uma pessoa normal? Ou será que ela vai ficar a partir daí marcada para o resto da vida? Vou, É um bom tema. vou responder! Sabe porquê, Jorge? Sabe porquê é que eu lhe vou responder? Porque eu era dessas pessoas. Eu cheguei, foi-me diagnosticado burnout há uns anos atrás, e a médica disse assim: você tem que ficar uma semana em casa. Eu disse: uma semana? Mas como uma semana? Eu não tenho uma semana para ficar em casa. Eu fiquei sexta-feira e aproveitei sábado e domingo. Portanto, foi o cúmulo dos cúmulos. Com as úlceras, ou seja, com 50. Ou seja, teve que ser mesmo ficar sem respirar, não é? Por isso é que eu digo, foi a minha própria infelicidade que me levou a desenhar um propósito para ajudar as pessoas a não fazerem o mesmo que eu. E a pergunta que você fez, e muito interessante, é: será que essas pessoas podem voltar a ser o que eram antes? Eu pergunto, eu digo, podem, de maneira diferente. O que é que eu quero dizer com isto? O corpo não esquece, até porque nós temos memórias com base na alteração dos estados, não é? Mas por isso é que existe a resiliência, que é o facto de nós conseguirmos ultrapassar as tais adversidades e voltarmos a performar da mesma forma. Depois é preciso muito investimento em autoconhecimento, muito, para se conhecer e perceber o que é que leva àquela situação que antes não conhecia. Por exemplo, como estava a dizer, que 2 dias burnout, então, mas como é que tu chegaste ao burnout? O que é que tu precisas para não entrar no burnout? Todo este processo, a pessoa não vai esquecer, mas ela vai ampliando a sua autoconsciência. Ela vai conseguir ter as estratégias e os recursos para performar. Isto é uma opinião e uma experiência pessoal, real. Sim. Estava aqui a ler o que Helena Marques estava a escrever. O melhor é não voltar a ser o que era de antes. Caso contrário, voltam os problemas, não é? Muito interessante. Exato. Olha, eu mudei de profissão, vi da área financeira para o campo de estudos da felicidade. Portanto, agora é a seguir. Depois, para terminarmos, temos 2 perguntas finais e a primeira é: eu já conheço a definição, mas eu gostava, e tem tudo a ver com aquilo que foi falando ao longo deste tempo, partilhasse connosco a sua definição de felicidade. E depois, se é uma definição na ótica de Jorge Humberto Dias, pessoa singular, né? Ou seja, personalismo, ou se é numa ótica personalismo versus filosófico. Pronto. Qual é a sua definição? Como é que define felicidade? Eu acho que é tudo isso, misturado.
Eu penso que a minha definição mais completa pode ser encontrada na norma 4590 de bem-estar e felicidade organizacional. Eu até sabia a página de cor, mas agora não me estou a lembrar. Não sei se é 32, se não me engano. E aí, o que é que eu explico? Eu tento explicar da forma mais completa possível, mais abrangente possível, o que é que está em questão no tema da felicidade, não é? Portanto, a felicidade é, na minha perspectiva, o tema mais sério que existe, o tema mais abrangente que existe. Portanto, eu venho ao mundo, eu nasço um ser humano que vem para ser feliz, não é? Portanto, eu nasço para ser feliz, e esse é o desafio da minha vida, não é? É descobrir isso, é uma aventura de descoberta, não é? Eu vou educar-me para isso, portanto, a escola deve ser um processo de educação para a felicidade, não é? Depois vou fazer uma especialização numa universidade ou noutro sítio qualquer, para aprofundar um bocadinho mais numa determinada área aquilo que é a minha vocação, não é? Se eu for médico, se eu for advogado, se eu for engenheiro, se eu for o que for, não é? E depois vou a praticar isso ao longo da vida. Vou fazer projetos interessantes, não é? O que é que eu vou fazer com esse conhecimento que aprendi ao longo dos anos? É criar depois ações concretas, não é? Que tenham sentido para mim e que sejam úteis ao mundo e à sociedade e às pessoas em geral, não é? Portanto, resumindo e concluindo, a felicidade é a capacidade que eu vou tendo ao longo da vida de concretizar esses projetos para os quais eu investi em conhecimento, em experiência, em treino, não é? E depois é sentir uma realização profundíssima cada vez que fizer isso, não é? Sei lá, imagine, agora vou dizer assim uma coisa mesmo fora da caixa, só para agitar um bocadinho as pessoas que nos estão a ver e até aquelas que vão ver depois mais tarde. Que é, imagino que um dos meus grandes projetos de felicidade era ser ministro da felicidade num país. Houve países, não sei se a Austrália sabe, mas houve países que já tiveram, não é? Qualquer coisa parecida. Alguns tiveram mesmo Ministério da Felicidade, outros tiveram uma coisa parecida. Felizmente já temos algumas experiências no mundo onde alguns países tiveram programas de felicidade e bem-estar muito interessantes. E então, o que é que isto significaria? Significaria que eu iria envolver-me, não é? Em atividades, em projetos, para que esse sonho se realizasse, para que um determinado país, neste caso poderia ser Portugal, porque eu sou português, não é? Mas não necessariamente, eu podia emigrar agora para outro país e tentar isso nesse outro país, não é? E quando isso acontecesse, quando existisse de facto o Ministério da Felicidade, então eu iria fruir isso, não é? Porque eu acho que depois o grande desafio da felicidade é aquelas pessoas que ou definem mal felicidade, e então aí temos um problema enorme, porque vamos fazer outra coisa que não felicidade, mas pensamos que estamos a fazer felicidade. Mas o desafio ainda maior é eu não fruir depois aquilo que eu conquistei, não é? Esse é que é, para mim, o maior desafio de todos. É nós entrarmos numa espiral, numa roda viva, não é? Como, olha, o exemplo do carro, não é? A pessoa que compra o carro dos seus sonhos, não é? 50 mil euros. Levou uma vida a juntar dinheiro para comprar aquele carro. E depois, passado 2 ou 3 anos, vai querer outro. Está a ver? É meio estranho, não é? Mas lá está. Isto, se calhar, está aqui tudo associado. Uma má definição de felicidade e depois uma má gestão da mesma, não é? Porque a forma como eu vejo a felicidade é defini-la bem, como já falámos aqui hoje, mas depois também ir fruir. Ou seja, eu vou viver isso. No caso do carro, ok, agora vou dar um passeio por Portugal inteiro no meu carro de sonho, não é? Eu não vou estar agora a sonhar com outro carro ou com outra coisa qualquer. Ou pôr o carro Sim. na garagem e não ligar ao carro, não é? Isso não faz qualquer sentido. Portanto, eu tenho que ir fruir. A parte da fruição é poderosíssima. É muito, muito importante. E é aqui que entra com o menos é mais, ou seja, tenho que gozar aquilo qual trabalhei, né? O meu projeto, e se eu tiver um propósito,
mais amplo, chamemos-lhe projeto, não é? Se eu fizer o meu projeto até aos 90, 80, 90 anos, todos os outros subprojetos, nomeadamente, por exemplo, o carro, tem e aprende a fruir. Defino outro projeto mais à frente, mas sempre com esse ponto de fruição. Ou seja, eu atingo os meus objetivos, eu usufruo e digamos que celebro as minhas conquistas e aproveito e depois vou definir novos objetivos. Sempre em direção ao tal propósito que falou há bocado, que faz todo o sentido. Eu vou partilhar consigo que eu este ano, nas minhas férias de verão, eu descobri o meu propósito que eu quero atingir. Ou seja, o que é que eu quero atingir até aos 90 anos. Por isso é que eu falei dos 90 anos. Portanto, eu já... A direção toda, e agora, mas isto é pouco a pouco, lá está. Depois tem que dividir, é tudo ao mesmo tempo. E isso dá um motor realmente incrível. Porque... Sim, sem dúvida. Ou seja, não é desta, ou seja, consegue dividir para conquistar, lá está. Ou seja, vai dividir aquilo que quer almejar. Diz, ok, eu na hora da minha morte, o que é que eu quero ter seguro? Isto para os meus filhos, isto e isto. Okay, pronto. Então, eu preciso para trabalhar nisso. E está claro, é muito bom. E concordei com tudo. Muito obrigada. Sim, e tem aqui uma frase espetacular da Rosabela Afonso, a dizer que o problema de muitas pessoas é a insatisfação permanente, não é? Que tem a ver com a ausência de autoconhecimento, como dizia a Dália, não é? Que do ponto de vista filosófico, para a filosofia é muito importante o autoconhecimento, não é? É a base para que depois possamos fazer o plano, não é? E seguir em frente. O Dr. Tal Ben-Shahar tem um modelo, que é o modelo de hambúrguer, em que ele divide em 4 tipologias as pessoas, né? E uma delas, uma é o hedonista, que é aquela que nós falámos que é o prazer, e que só vivem para ter prazer constante e ponto, né? O outro é o nihilismo, que são aqueles que vivem lá no passado. E o outro é o competidor desenfreado, que é este mesmo, que é atinge um objetivo, ok, já atingiu, mas não quer saber, agora já está o próximo. Nunca usufrui aquilo que usufrui daquilo que conquistou, então nunca está satisfeito. Porque e nos dias de hoje, com esta agitação toda, e com este frenesim, e com estas mudanças, e que ainda hoje estava a falar com um menino de 18 anos, que diz que tem um iPhone 11 e que agora no mercado já está um iPhone para sair no 16. E depois aqui vai sair o 17 e o 18 e por aí fora. E portanto, então a própria sociedade, e estávamos a falar há bocado das questões culturais, da felicidade, e criar aqui um conceito. É difícil, não dá. Tem que haver aqui... Esta é realmente uma das temáticas. Vai ser algo a estudar a vida toda. Não tem como. E pronto, isto para lhe dizer que sim. Há que... A senhora Rosabela tem razão. É isso mesmo. Nunca ninguém... é uma insatisfação permanente e mais os meninos de hoje que estão habituados a ter tudo de mão beijada. Não é? Quando falta alguma coisa, ui, é o Caio, o Carmo e a Trindade. E não pode ser assim. Bom, última pergunta, não é? Que já estamos na... Isto como é da teoria à prática, até agora falámos da teoria, falámos das situações, algumas práticas de nós. Agora, pergunto, quais são as dicas que você tem para nos dar, que utiliza para si e que funcionam, que não significa que funcionam connosco, não é? Cada um tem as suas, tem à procura das suas, cada um tem que trilhar o seu caminho. Agora, a pergunta é, quais são as dicas que pode dar a nós, tendo em conta a sua própria definição? Eu estava aqui a bocado a ver a norma para ver se eu encontrava a definição para dizer a quem nos está a assistir. A pergunta é, quais são as práticas, os hábitos, as dicas que nos pode dar para nós trabalharmos a nossa felicidade? E chegamos a partir dos 60 anos, é quando analisamos, começa aquela... Eric Erikson, que era um psicólogo que criou a teoria das personalidades, chamava-lhe a fase da integridade. E tem todo o sentido.
porque é quando começa a se tem sido, se é íntegro, se foi íntegro em relação ao seu ser. Portanto, chamemos aqui o personalismo. Espetacular. Não é? E então, por isso é que existe aquela crise existencial dos Exato. Prévia. né? A da reforma é esta mesma, que vem a integridade, a fase da integridade. E eu pergunto o que é que você pode nos dizer, que dicas é que nos pode dar para que nós cheguemos a essa fase e dizer, pá, olha que fixe. Ok, então eu acho que o mais importante é trabalharmos a nossa base, não é? O tal bem-estar, como eu referia. E então acho que é muito importante dormir bem, não é? Conheço algumas pessoas que não dormem bem e depois tem um impacto na qualidade do seu pensamento, do seu sorriso, do seu trabalho, não é? Do seu otimismo, ficam mais pessimistas, não é? Porque não dormem. Portanto, há aqui uma relação muito, muito direta. A alimentação também é muito importante. Eu sou vegetariano já há uns bons anos. E não estou a ver voltar atrás, porque foi uma das melhores decisões que tomei. Foi progressivo, não é? Não foi assim de um momento para o outro, fui experimentando, fui explorando. Olá, Mónica, boa noite. E então a conclusão que eu fui chegando à medida que ia sendo cada vez mais vegetariano, não é? E também há muitas formas de ser vegetariano, há que ter isso também em cima da mesa. Mas a forma que eu encontrei, que acredito que é muito específica, trouxe muitos ganhos. A qualidade do meu trabalho aumentou, a produtividade também, o foco, comecei a ter mais foco no meu pensamento. Enfim, foram tantas melhorias que eu acho que já não vou voltar para trás. E até do ponto de vista mais físico, se quisermos, o bem-estar da minha coluna, por exemplo, muscular, enfim, tanta coisa boa. Isto seriam assim os dois principais do ponto de vista de bem-estar, não é? Alimentação e dormir bem. Depois, poderia também ainda inserir nesse ponto, estava-me a esquecer, o caminhar, é algo que eu também faço bastante. E que também tem benefícios muito, muito interessantes. Principalmente porque eu costumo fazer caminhadas com pessoas amigas. E aqui sou um bocadinho aristotélico, não é? Vou filosofando pelas ruas da cidade de Lisboa e é espetacular, não é? Mas na Atlântica há Temos muito muito, espaço, não é? exatamente, Sim, sim, porque é verdade. não era Epiteto, era Epicuro. Sim, aliás, tem razão, mas não tanto nas aulas, mas no Gabinete de Responsabilidade Social, e a Dália já lá esteve para ver e confirmar que o que eu estou a dizer é verdade, nós depois vamos sempre dar, ou tomar um cafezinho, não é? Ou dar ali um pequeno passeio e fazer uma fotografia pela a natureza fantástica que a Atlântica tem ao seu redor, não é? De facto, é um privilégio poder ser um profissional a trabalhar num campus tão bonito como aquele, não é? Depois, de outra perspectiva, talvez sugerisse às pessoas investirem no seu autoconhecimento, não é? Perceber qual é que é a sua vocação, o que é que andam a fazer, e aqui há pequenas estratégias que nós podemos utilizar, não é? Tentando perceber porque é que eu vim cá parar a este planeta, não é? E tentar encontrar a resposta a isso, não é? Depois de encontrar a resposta a isso, é ir experimentando só para confirmar, não é? Porque às vezes eu posso pensar que é a resposta e não é. Então vou confirmar, vou fazer vários testes, não é? E a partir daí é planear com base nisso, não é? É pensar na vida e começar a perceber como é que eu posso desenvolver então esta minha vocação, este meu potencial, e aqui eu acho que é muito importante fazer parcerias com pessoas, não é? E por isso estou agora aqui hoje a colaborar nesta conversa com a Dália. Também convido pessoas para os meus projetos, não é? Sejam eles de investigação, aulas. Eu já tive o privilégio de convidar muitas pessoas para os meus cursos nas várias universidades com que já colaborei nestes 30 anos, não é? E acredito muito nesta maneira de estar, não é?
Se a Dália perguntar, então, e fazem isso consigo também? Nem sempre, nem sempre. Mas eu preocupo muito comigo, eu faço a minha parte, não é? E, portanto, eu convido. Depois, se as pessoas me convidam a mim, essa já não é a minha parte. Como dizem os americanos, já não é o meu business, não é? Portanto, o meu business eu cumpro, não é? Eu convido, eu ajudo, eu faço o que posso, não é? E tento ser muito coerente, não é? Às vezes, há até uma pessoa que há uns tempos perguntou se eu dormia. Com tanta coisa que eu fazia, com tantos projetos, ela achava que eu não dormia. E eu disse, durmo, e olha que durmo bem. Não durmo só 4 horas, como o Sr. Presidente da República. Eu durmo um bocadinho mais. Se calhar 3 vezes mais. E gosto muito de dormir. Ainda agora nas férias, fiz quase uma cura de sono. Deitava uma hora normal, 11, meia-noite, e depois acordava à 1 da tarde. Portanto, está a ver, não é? Porque o meu trabalho é muito de usar pensamento, não é? E se não estiver bem dormido, aquilo não vai sair com qualidade, não é? Portanto, há que ter aqui um equilíbrio. E mais, aquilo que conseguia fazer numa hora, se tivesse uma noite bem descansada, ou mesmo as snaps, ou seja, eu às vezes, eu faço dependendo dos dias e da carga de trabalho que tenho, e eu consigo fazer isso e já me habituei, que é fazer 15 a 30 minutos de sesta. Exatamente, excelente. E dá-me uma energia a seguir, parece que toda outra vez, Eu já sei, quando eu começo a ficar muito cansada e está a seguir a hora do almoço, assim, vai dormir tua cesta, voltas outra vez e a coisa funciona. E funcionou, comigo já funcionou, já encontrei, portanto não há volta a dar. Sim, então já falámos do dormir, das caminhadas, da alimentação, tudo isto na ótica do modelo do SPAR, estamos a falar do bem-estar físico, do propósito, do espiritual, falámos do propósito e Sim, e depois a partir daí criar planos de ação e executar e fruir, não é? executar. Concordo. Autoconhecimento, falou de uma coisa muito importante. É preciso, e sem dúvida. Há bocado, salvo erro, foi a Helena que disse que achava que. Helena, corrija-me se eu estou equivocada. Que quem entrou em burnout já não poderia ser, que foi a questão filosófica que o professor pôs, já não iria ser a mesma coisa. Eu digo que pode, ainda pode melhor, com a vertente de muito autoconhecimento. Tem que ser, tem que fazer parte do processo. Olha, está aqui uma pessoa a escrever uma coisa que eu não sei o que é que significa. Power nap. Assumo a minha ignorância. Power nap, isso é um termo muito utilizado nos Estados Unidos, e que é exatamente isto. Por exemplo, eu comecei a fazer cesta porque eu fiz o curso de tal e aprendi as metodologias todas, fui usando umas para ver as que funcionavam e não funcionavam, e eu descobri que as Power Nap funcionavam extremamente bem comigo. E então agarrei para mim. Olha, ok. Ok, muito bem. As Power Nap, 5 estrelas. E pode fazer desde 10 minutos, 15 minutos a 1 hora. Depois depende da disponibilidade que tem. Agora, se não estão, o corpo está-lhe a pedir, vê o que o corpo tem. Porque não vai produzir. As pessoas têm que pôr na cabeça que não produzem da mesma maneira. E que vão estar ali a desgastar-se 1, 2, 3 horas, não é? E que depois... Então, porquê que não vai dormir 15 minutos, meia hora, habitua-se e volta a seguir e faz aquilo numa hora, está tudo despachado. E é um bocado assim. É isso mesmo, Helena. Eu sou beirã, mas também gosto muito das cestas. Já fazia muito calor e então a seguir ao almoço toca uma cestinha que era para depois voltar a trabalhar outra vez. Bom, agora, então, eu espero que tenha gostado. Espetacular. Foi muito positiva a nossa conversa. Acho que todos aprendemos, portanto, aqui hoje, que era este o meu objetivo, claro. Eu aprendi. Muito obrigada, Jorge, pela sua partilha, pela sua generosidade, que tem sido uma pessoa extremamente generosa e que tem-me ajudado imenso, e ao qual estou-lhe muito grata, e portanto eu costumo dizer que eu sou daquelas pessoas que eu retribuo sempre que posso, e tento sempre retribuir mais do que recebo, porque já é quase não se preocupe, eu aceito MBWay, os 5.000 euros que combinámos, está combinado.
Estou a brincar consigo. Olá, Elsa, boa noite. Olá, Celso, boa noite. Então, o que é que eu praticamente escrevi? Parte, até porque preciso alimentar duas crianças, não é? E faz parte do meu trabalho e está tudo alinhado com isto, que é, eu no dia 19 de outubro vou estar a lançar, podem assistir no meu site, ou se não podem ir à bio, aqui no Instagram, que está lá um link, que é a Happy Journey, a jornada, Os Caminhos da Felicidade, em que nós vamos trabalhar precisamente isso, que é, dentro da abordagem do Spire, em que falamos do bem-estar, do propósito, não falamos aqui, mas temos o propósito na vida e o propósito da vida, que é diferente, que foi estudado, e pronto, e esta é a jornada que vai ser 12 sessões, cerca de 2 horas, teórico-prática, a parte teórica é a base científica, não é? E depois a parte prática são os exercícios, aqueles que eu aprendi, que eu experienciei, que uns funcionaram, que outros funcionam melhores com uns e com os outros, e portanto eu vou passar esse conhecimento muito prático para as pessoas durante 3 meses trabalharem o seu nível de felicidade e se trabalharem vão ter resultados garantidamente. Portanto, inscrevam-se lá no link e pronto, e olha, e dizia, vamos ter mais uma live. Entretanto, se a Ana estiver aí, a Ana Correia, segunda-feira vamos ter um podcast das emoções. E pronto. Jorge, Excelente. Muito obrigado, Dália, pelo convite simpático, gostei bastante. E agradecer também às pessoas que estiveram aqui a fazer-nos companhia esta noite, não é? À Maria Martins, a excelente presidente da Associação Epischools de Portugal, à Rosabela Afonso, à Mónica, à Vânia, à Filipa. Obrigado, Filipa. o professor João Humberto tem muito mais experiência que eu, está bem? Nestas coisas. Não tenho, não, está enganada. Não tenho. Eu nunca organizei uma live. Nunca. Já participei em muitas, mas nunca organizei. Olha, quem sabe um dia não faça também uma coisa destas. Era giro. Obrigado, Helena. Todos, boa noite, bom descanso, aproveitai a dormir bem, né? Liguei o telemóvel meia hora antes e esqueçam lá o telemóvel e pronto, isso não conseguirem dormir à primeira. Agarrem num livro, podem, se não tiverem, podem comprar o livro do professor Jorge Humberto, não é? Não é possível, está esgotado. Só, Não é só, possível. no mercado alternativo, às vezes aparece. Ah, Em é? segunda mão, sim, às vezes aparece, mas é difícil. Não, vida que vai achar que você já não está cá, não conseguem comprar de segunda mão. Exato, exato. Então, bom, Obrigado, Matilde. Boa noite a todos e a todas. boa noite a Obrigado, todos. Dália. Boa noite. Valeu, Jorge. E vocês iam-vos despedindo que eu vou mesmo, que eu vou vos cumprimentando. Elsa Leite, olá. Boa noite. Maria Martins. Ok, obrigada. Rosa, Mónica, Consulado, Filipa, Raquel, Lena. Obrigada por estarem aqui. Sim, Maria Martins, eu vou continuar na minha luta. Eu já tenho claro o meu propósito até os 90. Já disse, já sei o que é que eu tenho que fazer. Vânia, adeus. Raquel, minha querida, adeus. Desligai, que é para eu ser a última, para ser uma boa anfitriã, está bem? Lena, Lena dá, Lena. Olha, sério, Lena, dá mesmo, acredita. É possível. Então, quem é que está cá? Ainda. Só fui eu. Boa. Beijinho. Agora vou desligar.